Pronto, meus irmãos, estamos aqui em mais uma live do Escatom, hoje, dia 23 de junho de 2026. Pela graça de Deus, estamos estudando a escatologia, baseada em nosso livro, nosso manual, no 12º capítulo, onde estamos analisando o princípio de dores e a grande tribulação, olhando para a 70ª semana de Daniel. Mas antes de nós darmos seguimento às análises do capítulo, nós vamos abrir para um questionamento do irmão Klaus. E esse questionamento ele tem relação também com a escatologia. Embora pareça que é algo um pouco fora, mas não é. Nós podemos ter uma relação escatológica também. Irmão Klaus. Boa noite, boa noite. Então, no finalzinho da nossa reunião anterior, eu perguntei ao pastor Evaldo qual era a visão dele a respeito desse tema que hoje está tão popular na internet, né? E nos canais de TV, inclusive, de uma forma assim inédita, o governo americano começou a apresentar documentos a respeito de OVNIs e fenômenos, vamos dizer, não explicados, né? De avistamentos de objetos voadores não identificados e coisas do gênero. Então, eu perguntei ao pastor Evaldo qual era a visão dele a respeito de alienígenas e OVNIs e qual seria a relação disso com a escatologia. Pronto, está aí a pergunta, a ótima pergunta do irmão Klaus. Como historiador, eu posso dizer aos irmãos que, dado ao que há um eixo aí colocado pelo irmão Klaus, ele traz no nosso grupo as pinturas rupestres. Ele traz algumas pinturas que, claro, os irmãos aqui da live não vão ver, mas ele colocou lá no grupo Scaton algumas informações que ufólogos, analisando a a pré-história, eles se espantaram, nem tanto. Eles não se espantaram, porque eles querem arranjar pretextos para poder defender a causa deles dentro do campo da ufologia e avaliando o chamado, assim, não é nem o Australopithecus, que na ideia científica do que Paulo chama de pseudociência, eles, eles dizem que o Australopithecus ele pegou aí 4 milhões e 500 mil anos antes de Cristo, para pegar essa era, é, era que a gente, o historiador chamaria de era paleolítica inferior, porque a paleolítica é o período, os irmãos, é o período chamado de primitivo da pedra, né? Litos é pedra e paleo tem a ver com primitivo. Então tem o período paleolítico, você tem aí os paleontólogos que vão estudar esta questão do homem da pedra lascada, né? E aí, quando a gente vem para o Paleolítico Superior, já é um pouco mais, ali 300 mil anos, mais ou menos, antes de Cristo, quando você tem o período neolítico, né? Período neolítico. Isso tudo que eu estou dizendo é a tese, ou melhor, a hipótese científica. Aí eles vão dizer que quem começou a pintar, porque você sai do Australopithecus, vai para o Pithecanthropus erectus, né? E aí chega.
Neandertal, diz que o Neandertal já começou a pintar, a fazer os desenhos, as pinturas lá dos animais e outros árvores e outras coisas, né? Então, Pastor, é, pastor Walter, sim, se me permite atrapalhar um pouco, o pode, não irmão está atrapalhando. Carlos fez a pergunta, né? Então, eu entendo que antes, eu acho que a sua palavra tem que ser a última, né? Então, assim, talvez os nossos irmãos gostariam de dar a opinião deles a respeito, tipo, existe, acha que não existe. Pouco importa, assim, obviamente não vamos ter nem metade, nem um terço dos fundamentos que você tem, mas cada um vai ter a sua posiçãozinha, a sua base para dizer, e aí você daria a pincelada final. Acho que talvez fosse melhor a gente fazer assim. Concorda? Então tá bom. Então, eu tenho a minha opinião, eu dou já já. Quem quer começar dando aí? Primo quer dar, pastor Evânio quer dar, irmão Klaus. Vamos fazer o seguinte: o irmão Klaus vai ser o penúltimo, porque, né? E o pastor Evaldo o último, tá bom? Então, irmão Genivaldo, pastor Lorival, primo, vamos lá. Se quiserem dar opinião, Daniel também já pode falar. Quem é o primeiro? Quem vai tirar a primeira pedra? Pode ser eu. Então, tira, Daniel. Fala aí. Eu entendo que não, não há, né, porque é meu sentimento, né? Porque as coisas muito complexas que eles mostram, elas são, acontecem até hoje ainda. Por exemplo, pessoas que nascem com deficiência, animais que nascem de formas diferentes. Então, por isso que eu acredito, eu acompanhei toda aquela série lá que eles falam todo esse assunto, né? E já vem o nome da série já. E realmente eu nunca consegui ter qualquer milímetro de pensamento desta possibilidade. Muito obrigado. Ok. Desculpe, meu irmão, só que eu cheguei atrasado, então tentando comer alguma coisinha. Pastor Ulisses, boa noite. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo. Noite, É, gente. beleza? Nós estamos externando a opinião de quem acha que ó, tem OVNI e quem não tem, e vamos deixar penúltimo o irmão Klaus, por razões óbvias, e em último lugar a palavra final do pastor Evaldo, certo? Então, aí agora tem o primo que vai dar opinião e o pastor fica à vontade e os outros quiserem dar a sua também, tá? O irmão Daniel já falou. Primo, pode dar a sua opinião. Eu vou dar a minha já já também. Tá bom. Bem, a minha compreensão a respeito do assunto, ela foi expressa por aquele pastor, né, aquele vídeo que o pastor Lorival postou. Eu exatamente creio exatamente como ele postou ali. As escrituras ela não nos dá nenhuma informação a respeito disso, desse assunto, né? E, e o plano de Deus para nós realmente né, a, nos mostrar um Deus criador, o seu amor através de Cristo, né, na cruz, a nossa salvação, enfim, e uma eternidade com Ele. E nos restringiu a esse conhecimento. Então, não temos nas Escrituras, pelo menos eu não encontrei, nenhuma informação que exista esse tipo de criação externo, né, ao nosso mundo. E, por outro lado, a questão da ciência, né, e, enfim, do que o homem, da evolução do homem, enfim, o que ele tem procurado descobrir, as suas descobertas, eu fico, assim, um pouquinho com o pé atrás em relação à, à mentira, né? Então, atualmente, eu tenho visto que o crescimento da mentira tem
assim, evoluído de uma forma absurda. O homem, cada dia mais, ele passa a ser desacreditado. Por quê? Porque, como temos Satanás, né, como o pai da mentira, tem se evoluído essa questão na raça humana de uma forma global e os homens vão enganando uns aos outros de tal maneira que você não consegue saber onde está a verdade, né? E por essa razão é que eu digo que eu fico assim incrédulo em relação a essas informações todas que são prestadas, porque há por parte da raça humana, né, esse grande desenvolvimento nessa área. Na verdade, a natureza do homem é assim, né? Então, eu vejo que não dá para se acreditar nessa informação. Muitos cientistas, inclusive, que têm interesses externos em relação àquilo que tem sido colocado. Então, eu fico simplesmente com as escrituras, né, que não traz nenhuma informação nesse sentido. Então, e o meu descrédito total à informação daquilo que tem sido postado aí pela tecnologia e que nós sabemos também, né, que a tecnologia que está aí tem enganado muita gente também, né? Então, vivemos nesse período onde os homens vão enganando e sendo enganados. Então, por essa razão, eu fico somente com a Escritura e não creio que se houvesse algo assim, Deus talvez poderia ter revelado e então não creio nessa possibilidade. Pela ordem, eu tenho o pastor Ulisses, depois o pastor Lorival e a Ana Cristina. A ordem, se não me falha a memória, é essa mesmo. Então, pastor Ulisses, por favor. Tá bom, gente, olha, não creio, né, de forma alguma, né, em ETs, não tem base nenhuma. Eu tô até inclinado a achar que aquilo, né, que a gente já estudou de possibilidades de Satanás, né, o anticristo usar isso, né, para dizer que, olha, os contradizentes foram abduzidos pelos jovens. Eu acho que nem Satanás vai usar essa mentira, né? Porque não dá nem para acreditar, né? Não dá nem para acreditar. Então, só para ser bem curto, tá bom? Não creio nisso e estou começando a achar que nem Satanás, né? Porque às vezes a gente fala, olha, é uma possibilidade, Satanás, o anticristo pode usar isso para dizer que os dissidentes foram abduzidos, levados. Eu acho que ele vai arrumar qualquer outra desculpa que a mentira talvez vai colar mais, tá bom? Obrigado. Alô, pastor Ulisses, pastor Lorival. É, é, eu creio assim que realmente tem coisas que nos impressionam, né? Aquelas figuras lá, aquelas, aquelas pistas de pouso todas, todo aquele material que a gente já viu em algum tempo. Mas o que acontece? Eu, antes de me converter, tem mais de 55 anos atrás, 55 anos, eu já ouvia esse assunto. E era um dos pontos de curiosidade que eu tinha na minha existência, antes de conhecer Jesus. E tanto é que eu li um livro naquele tempo, o Eric von Däniken, e era Os Deuses Astronautas, né? E nesse livro você tem diversas tentativas e provas do assunto. Agora, nesse tempo todo, eu não vi nenhum progresso nesta área. Eu acho que 50 anos já seria o caso de haver, né, comprovações, estudos, ensaios e não sei o quê. Mas o que acontece é que cada vez mais se descobre coisas que não têm explicação. E, bom, a minha conclusão é o seguinte: ainda que isso tudo seja real, verdadeiro, e de fato é, né? Não tem como não comprovar que isso seja verdadeiro. Não dá para desaprovar o que está aí, né?
mas é o que diz a Escritura. Eu acho que não nos diz respeito a essa interação de mundos, de outras inteligências aí. Realmente, eu acho que a Escritura não nos dá, indicação para que nós exploremos esse tema como algo que possa acrescentar, até escatologicamente. Eu não vejo nenhuma coincidência na descrição lá dos querubins, né, de Ezequiel, que usam isso também, né? Uma nave cheia de luzes e não sei o quê, comparando com aquelas descrições de Ezequiel, eu, eu, eu fico com a escritura, né? Interpretação ah, comum. E também outra coisa, o espírito do anticristo, ele não é recente, ele é antiguíssimo, tanto é que a escritura já fala dele. E eu não duvido que Satanás tenha poder para, até mesmo na antiguidade, né, de ter levado pessoas a fazer estas obras. Eu não tenho dúvida disso. Então, por mais que elas sejam alguma prova material, eu acho que elas não devem desviar nossa atenção, né, o nosso foco espiritual, que é, ah, essas coisas não devem influenciar os nossos estudos, né? Embora sejam coisas interessantes de se discutir e muitos lugares celebram isso, né? A cidade mesmo que eu morava antes, lá Peruíbe, tem um dia no ano, tem um período que eles se reúnem para celebrar essas coisas, tudo, esperar, né? Não sei o quê, algum sinal do céu e tudo. Então, mas é tudo bobagem, na minha opinião, né? Não sei. É isso. Ok. Obrigado, pastor. Irmã Cristina. Então, irmãos, boa noite. Olha, eu até queria falar, né? O pastor falou aí do Eram Deus Astronautas, eu li, eu ficava fascinada. E eu ficava pensando, falei, e esses deuses da mitologia, né? Tem tantos deuses, 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 deusas, o Olimpo, e essas coisas, e a gente começa a querer fazer arte, né? Com a cabeça. E como o pastor Ulisses falou também, nem Satanás não vai usar, mas vai ter que ter uma explicação, porque milhões de pessoas, espero, né, vão sair da Terra. Vai ter que explicar de algum jeito. Algum jeito vai ter que se falar o que aconteceu. Porque e eu sei que é fácil, não é que é fácil enganar a gente gosta de ser enganado, né? O Brasil é um povo que adora ser enganado. Nós somos especialistas. Vamos receber, olha, campeão mundial, primeiro lugar. Então, é fácil enganar. Quando a gente quer, porque o nosso coração é assim. Né? Eu sempre falo, comento com meu marido, tudo que o homem faz não é contra o homem, é contra Deus. É não querer o que Deus quer, não, é contra Deus. Não tem negócio de lei, é contra a ciência. Não, é contra Deus. Então, de algum jeito, ele vai ter que explicar, o mundo vai ter que explicar. Mas eu não acredito nesses homens de outro planeta, não. Eles vão Marte, tem um monte de satélite. Eu falo um monte de coisa, viaja até Marte. Agora vamos fazer a estação espacial, vamos mandar a gente para isso, vamos para aquilo, para aquilo. A gente cai um avião aqui no mar, eles não conseguem achar. Eles conseguem saber o que tem em Marte, não sabem o que tem aqui. É um mundo estranho, 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 estranho. É só a minha opinião, tá bom? Muito obrigada. Irmão Genivaldo, ele me passou a mensagem, toca o sino, levanta a mão. Pode falar, irmão. Fica à vontade, por favor. Irmãos, boa noite. Eu não acredito de seres físicos, não. Físico, material, não. Não acredito em um ser. Inclusive, eu ficava um tempo atrás pensando qual seria o argumento para passar para a humanidade quando a igreja for levada aos céus. Então, eu creio, com todo respeito ao pastor Ulisses, diferente. Eu acredito que isso é uma ferramenta que eles estão usando aí para um grande argumento para o arrebatamento da igreja. Agora, eu creio sim, em seres, sim, e todos nós cremos, seres espirituais, aí sim. Seres espirituais com certeza nenhuma, ou com dúvida nenhuma, existem seres sim, espirituais no céu, né? Não nos céus, mas no céu existe. E nos céus também. Agora, materialmente falando,
um ser, né, matéria, não consigo ver isso através de algum material que a gente estuda, pesquisa. Eu vejo muito, muito distante isso. Agora, isso está vindo com força, como o irmão Carlos colocou, porque tem pessoas de influência muito, muito poderosas de influência já passando relatos, né, com, entre aspas, com provas de que existem esses seres. Então, essa é a minha posição, irmãos. Obrigado. Obrigado, irmão Campos. Ó, irmão Genival. E o pastor Evandro fica à vontade se quiser falar, pastor. A gente foi muito na correria hoje aqui, eu cheguei um pouco atrasado, não pude falar muito, pastor, mas fique à vontade para se manifestar. E uma coisa que eu sempre falo aqui, pastor, é que a gente não tem pressa, entendeu? Nossos assuntos aqui a gente não tem pressa e vamos continuando, tá? E é uma coisa importante que muitas pessoas assistem a nossa reunião depois, essas pessoas, a gente tem fé que possam aprender também, né? E esse assunto acabou vindo aqui, que alguém perguntou. Então, se o pastor quiser dar a sua opinião, fique à vontade para isso. Se Ok, quiser dar agora, ok? Pode pode falar. falar. Sim, Pode. eu também não creio, não. Eu vejo tanta inteligência aí para olhar o universo, para ver tantas coisas, e não tem uma argumentação fortíssima para trazer isso. A Bíblia também não mostra, como acho que foi a irmã Cristina também apresentou aí. Satanás e seus demônios, ele está atrás de manipular informações e muitas das vezes usar para dizer que é tal verdade. Eu vou chamar a atenção que pessoas, por exemplo, próximo aqui em Brasília, tem sempre um evento que acontece próximo a um cemitério da saudade. Sempre um carro aparentemente aparece uma luz forte, como se fosse algo de fora. Semana passada, numa cidade ao redor aqui de Brasília, um policial militar estava filmando e mostrou lá, passou no jornal. Lá no Pará, o pastor Evaldo foi para acampamento lá, pregou sobre música, e próximo de lá nós tínhamos um antigo acampamento Jordão. Então, no caminho para lá, muitas pessoas viram uma claridade vindo assim de cima, descer, a pessoa ficava com medo, por volta do ano 96, 94, e tinha aquela ocasião de chupa-cabra, tudo mais, mas vou chamar a atenção que as pessoas viram, diziam que era tal coisa, mas eu vou ainda observando o que a irmã Cristina falou, e que a gente observa um cenário onde as pessoas querem ver tal coisa. Em 96 faleceu um senhor muito querido, crente. O filho dele não é cristão, mas ele disse que 2 dias depois viu o pai dele vindo do céu e ficou próximo do telhado e falando com ele. Então, a gente observa tantas coisas que aparentemente é verdadeira e a gente poderia ir assunto à frente, né? Mas em si eu não vejo argumentação nem bíblica, nem, vamos dizer, de um conteúdo científico para dizer que existe. Então, também não creio. Boa noite, pastor Dilson. Tudo bem, pastor? Tudo bem, amado? Boa noite, irmãos. Tudo bem, graças a Deus. Pastor Dilson, é isso. Chegou na hora que todos estão dando a opinião se acreditam ou não na existência do OVNI. E aí eu pedi por razões óbvias, o irmão Klaus vai ser o penúltimo, e quem vai passar a régua, a palavra final, é o pastor Evaldo. Então eu vou dar a minha opinião, então só falta por enquanto eu dar a minha opinião e a sua que chegou agora. Se o pastor quiser dar, agora pode dar, ou eu posso dar a minha e o irmão pode falar depois. Fique à vontade. Pode falar, irmão. Depois eu falo o meu. Legal. Então vamos lá, vou dar a minha opinião. Irmãos, sendo bem sincero, se amanhã, se amanhã um OVNI aparecer na Terra e descer, e todo mundo puder, e não for inteligência artificial, for uma coisa comprovada pelos países, tal, ó, chegou uma nave, ó, tá aqui, ó, entrevistando, olha, eu vim lá do planeta XYZ, eu levei
um ano para chegar aqui, eu levei um mês, eu vim a 300 milhões de vezes a velocidade da luz. Eu cheguei aqui agora. Eu estava estudando a Terra faz tempo e agora nós chegamos aqui. Nós queremos nos unir com vocês e fazer um planeta melhor. A primeira coisa que eu faço, sabe o que que é? É pegar a minha Bíblia, rasgar e jogar fora, porque ela não vale de nada. Rasgar minha Bíblia, eu jogo fora, não vale de nada. Deus, não tem Deus, velho. Não tem Deus. Rasga e joga fora. Vai vir uns caras lá do mundo, não sei da onde, pra cá conversar com a gente. Para! Isso é delírio. É delírio. É coisa que sabe, o pessoal inventa. Como? Ah, desenhou esse negócio maluco. Ah, não sei o que. Sabe que desenho tem faz tempo. A Bíblia nunca falou uma vírgula disso, nada, nada. Desconheço o versículo. Esse versículo que é usado em Ezequiel aí é brincadeira. Eu já vi gente falar que aquele versículo, não me fugiu a memória agora, que falam que os carros passam velozmente pelas ruas. Maluco que falou que essa profecia é dos carros de hoje, que anda pela rua em velocidade. Falei, cara, tá de brincadeira, tá delirando. Ele tá falando de carro de guerra na época. Então, quer dizer, isso não existe. Se chegar aqui um OVNI, muito prazer, eu sou um OVNI e tal, aqui é a minha turma, que você rasga a Bíblia e joga fora. Não tem Deus, não tem nada. É a minha opinião, tá certo? Pastor Dilson, por favor. Ah, ok. Como eu peguei aí já os OVNIs andando, né? Irmãos, o que eu entendo também é mais especulação, né? Tem muita especulação. Também eu penso que é dos meios pela qual eles vão confundir muita gente após o arrebatamento, onde eles poderão usar, dizer que não foi um arrebatamento, mas que o povo foi abduzido e essas coiseiras todas que a gente temos vistos aí. Porque, de fato, se surgissem em algum momento vida vinda de outros planetas, né? Eu acredito que tem vida em outras dimensões, a dimensão espiritual, como a Bíblia fala, né? Mas vida em outros planetas, eu não acredito nisso, né? Não consigo ver também nas escrituras, mas apenas imaginação e invenções dos homens que não querem acreditar, porque isso é um meio de querer desacreditar as escrituras, né? Para confundir. E eu acredito que há muitos crentes sinceros que imaginam que isso é verdade, né? Que tenha essas questões aí. Então, eu não me lembro, eu estava esse tempo, quando foi surgido esse assunto, eu ia procurar e acabei não tendo tempo. Eu lembro que eu estudei uma vez de um pastor, um material até interessante, ele falando sobre essas questões, que isso é mais manifestação satânica do que qualquer outra coisa, para trazer perturbação para o povo de Deus, né? Eu achei interessante essa colocação. Mas eu também fico nesse pensamento. Eu não acredito, pois a Bíblia não nos dá nenhum vestígio sobre isto, né? Eu estava até vendo alguns comentários agora há pouco sobre isto, né? E também até um moço lá, um careca cabeludo, né? Ele é um cientista aí. E ele falando, rapaz, até com aquele Rodrigo Silva, ele diz, rapaz, já pensou que se surgisse mesmo uma coisa dessa, muitas religiões acabariam e muitas surgiriam, porque ia ter umas religiões interplanetárias aí, né? Falei, é verdade, né? Faz sentido isso daí. Mas realmente eu também não creio nessas questões, não. Você pensou, irmãos, a primeira igreja batista regular em Marte, ou num planeta há trocentos mil anos para lá, ia ser. Tamo junto, pastor Dilson. Tamo junto nessa. Muito bem. Bom, irmão Klaus, vai ter problema. Boa sorte, irmão Klaus, e depois o pastor Evaldo arremata. A palavra é sua, irmão Klaus. Olha só,
É, essa, essa, esse conteúdo ele é bem vasto, né? Ele não é recente, na verdade, faz muito tempo que a sociedade, de uma forma geral, lida com esse assunto, com menos informação no passado, com mais informação no presente. É, eu não sei se as minhas provocações levaram os irmãos a acreditarem que eu acho que exista vida, vamos dizer, alienígena, da forma como a sociedade acredita. Eu já antecipo, não, eu não tenho esse entendimento. Mas assim, a gente precisa estar preparado para o que vai aparecer, né? Por exemplo, o que o irmão Elias falou. Se aparece aí um disco voador, aterrissa, e sai lá de dentro uma criatura, e se apresenta e diz que veio de longe, etc, 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 etc. E daí? E se isso acontecer, né? É, qual é a nossa posição? O que a gente pode compreender por meio da palavra de Deus a respeito disso, né? Eu acredito que o pastor Evaldo tem a resposta. Eu vou só esquentar um pouco mais e levantar essa bola para ele cortar, tá certo? Então, assim, eu cresci assistindo um seriado chamado Arquivo X. Não sei se os irmãos conhecem esse seriado Arquivo X. É um seriado que trata basicamente de casos não resolvidos do FBI e boa parte deles ligados a manifestações de alienígenas, né? O que é de curioso é que ao redor da Terra a gente observa muitas civilizações diferentes retratando seres de cabeça alongada, olhos grandes, nariz pequeno, de baixa estatura ou de alta estatura, acinzentados, assim, com esse jeitão de alienígena que a gente está acostumado a ver. Eu compartilhei no grupo do Escatom algumas pinturas antigas, inclusive, que retratam seres dessa forma. E a gente tem esses seres retratados em várias culturas diferentes, ou seja, mesmo antes das comunicações se tornarem parecidas com o que são hoje, onde a gente troca experiência e cultura com outros povos, já havia uma correspondência, vamos dizer, de observação de seres não humanos, né? E o que é interessante é que um dos comentários que foi feito, né? Isso tem muita ligação, inclusive, com a área religiosa, né? Com a área, vamos dizer, espiritual, né? Eu tenho algumas experiências para contar, não minhas, né? Mas que eu queria contar depois da resposta do pastor Evaldo, para não cortar o clima dele. Mas, assim, existe uma diferença entre o que se refere ao lado espiritual do contato com os alienígenas. Por exemplo, tem muitas pessoas hoje que têm tido comunhão com esses alienígenas, inclusive por nome, né? Comandante Astar, não sei o que lá e tal, em centros espíritas, por exemplo. Ele se refere a esses seres como a espiritualidade. E eles se dizem de fato alienígenas, eles explicam detalhes, né, que são 4 raças diferentes, que, que estão aqui ao redor da Terra, acompanhando a humanidade, etc, etc, etc. Então existe esse lado, vamos dizer, imaterial, né, esse lado espiritual aí do conteúdo. Mas também tem um lado tangível. Que lado tangível é esse? Eu não sei se os irmãos lembram, no começo do ano passado, apareceu uma série de objetos voadores aí que chegou até a fechar aeroporto, foi muito insistente na internet, pessoas filmando esses objetos voando, com helicóptero perseguindo, com caças perseguindo, é, objetos voadores assim que o governo americano foi pressionado a dar uma resposta e o Trump falou assim: não se preocupem, não são inimigos. Ele só deu a resposta, essa é a resposta. Não se preocupem, não são nossos inimigos, são amigos. Então, ficou muito sugestivo, né? A que se referia aquilo, né? Algumas dos equipamentos que voavam antigamente, tipo o bombardeio B-2, que é triangular e tal, eles em período de desenvolvimento podiam até ser confundidos com OVNIs também, porque eles tinham uma estrutura de voo bem atípica, bem diferente da que a gente está acostumado de ver os aviões terem, né? Eles não têm cauda. Então, aquilo poderia ser confundido, poderia.
atualmente o Ministério da Defesa, não é o Ministério da Defesa, o Ministério da Guerra, né, norte-americano, tem departamentos lá que tratam de propulsão desconhecida. Propulsão desconhecida. O que é propulsão desconhecida? Eu não sei se os irmãos já viram drone voando sem hélice. Já viram, não? Drone voando sem hélice. Depois eu posto um vídeo desse lá no Escatom. E não tem nada de anormal, tá? É uma outra tecnologia de voo, tá? Ele se ergue do chão e voa sem hélice, sem fazer vento. É uma coisa muito interessante. Então, assim, existem equipamentos voando de forma não explicada? Existe. Existe. Físicos, existem, equipamentos físicos, existem. Se eles são humanos ou não, é outra questão. Agora, a respeito da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela dá algumas indicações muito interessantes, né? Aquela passagem de Ezequiel que fala das rodas que giram e fazem curvas sem se virar, né? Algo muito interessante. É parecido com a descrição de disco voador. E outros seres espirituais que também têm uma aparência muito, muito atípica, né? E a Bíblia fala também lá em Apocalipse, aí onde entra a escatologia também, tá? Espíritos em formas de répteis, né? De anfíbio de rã, se eu não me engano, né? Então, isso tudo está relacionado, no meu entendimento, está relacionado, e a gente precisa saber exatamente é, qual vai ser a posição da igreja, por exemplo, na hora que aparecer um troço dessa televisão. Eu acompanho alguns canais que estão antecipando que entre esse ano e o próximo, isso deve acontecer. Olha só que interessante. É claro que é especulação, né? A gente, nem eles mesmos têm certeza do que eles falam. Mas vem cá, e aí? E se acontecer? Qual é o nosso posicionamento? Qual deve ser nossa postura a respeito? O que a gente pode esperar disso? Do que se trata exatamente, né? Então, eu vou passar a palavra ao pastor Evaldo, vou deixar ele falar, porque eu acho que ele vai dar a resposta que eu acho que ele vai dar. E eu não vou tirar esse privilégio dele, tá bom? Tá aí. Eu só esquentei e levantei a bola para ele cortar. Opa, irmão Carlos. Mas antes do pastor Evaldo falar, o pastor Ulisses vai falar novamente, que pediu, e o primo também. E eu só queria dar uma pequena pincelada, irmão Klaus. Eu acredito que nós, cientificamente, caminhamos para um mundo absurdo, né? Nós vivendo uma época absurda. A inteligência artificial, ela já prega. Tem pastores usando e fazendo sermão pela inteligência artificial. Assim como a gente sabe que tem vários advogados que estão fazendo petição e outras coisas mais, tem médico dando consulta com a inteligência artificial. Então é uma coisa assim absurda hoje em dia, né? Então eu acho que isso também vai acabar acontecendo, está acontecendo com relação a OVNIs. Porque o pessoal fala, "Ó, mas essas coisas que voam aí, como os drones, a gente vê o pessoal fazer cada coisa com drone que você fica de queixo caído, aqueles espetáculos de 100, 200 drones desenhando. Se ninguém falasse se alguém chegar com esses 100 drones no Irã, no Uzbequistão lá e falar, é lá, vai todo mundo dizer que é lá, entendeu? Os caras lá não vão saber que é drone. Se for com esses drones na selva amazônica lá e colocar para os índios vão falar, entendeu? Vai ajoelhar. Então, assim, eu acho que é por esse caminho. Pastor Ulisses, por favor. Eu já deduzia que o Klaus, logicamente, não crê, né? Como não crê nisso, né? Então, levantou o assunto, né, na aula retrasada por conta do que tem, né? Mas olha, entidades, né? Entidades aí satânicas que aparecem para essas pessoas e tem um vídeo, né? Eu não lembro agora. O pastor José Soares postou lá para gente. Muito, muito bom, né? Ano passado, o pessoal ligado com o ocultismo, eles já criam nessas figuras dessa mesma jeito, né, cabeça alongadas e tudo mais, mas como entidades, né, como uma entidade, né, até um deus, e daí por diante. Os drones, até um tempo atrás não se tinha tecnologia para se detectar drone. Hoje está muito avançado, né? Então, hoje tem países que conseguem diferenciar
se é um drone ou não, né? Mas há 15, 20 anos atrás, não tinha essa tecnologia, né, para se detectar realmente o que era esse objeto, né, não identificado. Que objeto que é esse aqui? E, meus queridos, desde que bem, depois da com a Segunda Guerra Mundial, isso é muito latente que muita tecnologia, desde lá de trás, tem surgido como micro-ondas, né? E muitas outras coisas, internet foi criado por causa da guerra, né? Então, quando a gente vê tudo isso, é criação do ser humano, né? Satanás é muito astuto, o ser humano tem se deixado levar pelo ocultismo, tem sido grandemente influenciado, e eles mesmos, lá no passado, eles se referiam, né, a essas visões que eles tinham a entidades, né? Ou seja, um deus, né, um semideus, e daí por diante. Então, era só isso que eu gostaria de acrescentar também aí. Bom, obrigado. Pastor Esprigo, por favor. E aí depois, Tá, pastor Evaldo. é rapidinho. Eu só queria lembrar aos irmãos que aquilo que chega para nós não chega, vamos dizer, eu não posso definir em que percentual, mas aquilo que chega para a gente aqui jamais é exatamente o que está nos planos das grandes potências mundiais. Hoje, eu vejo que a administração mundial é um jogo de xadrez, né? Nós podemos ver que as grandes potências, os grandes líderes mundiais, cada um deles tem a sua estratégia, né? E nós aqui, nós recebemos as informações não na sua totalidade, eles vão acabar, né, cada um com sua estratégia, elaborando planos aí estratégicos para dominar o mundo, para ser o país como maior potência mundial, enfim. Então, se nós pensarmos, por exemplo, em termos de uma NASA, né, vocês acham que aquilo de mais elevado eles têm de tecnologia já chegou até nós? Não, não, de forma nenhuma. Então, tudo isso, volto a dizer, né, são estratégias humanas, né, que nós somos manipulados, pelo menos aqueles que se deixam manipular, né? Por essa razão, foi colocado muito bem pelos irmãos que nós temos que continuar, né, com a palavra de Deus e não permitir que essas coisas humanas e por influência realmente pela natureza pecaminosa do homem, vai levar realmente a acontecimentos dessa natureza. Então, uma coisa é que todas as informações que chegam até nós não é exatamente aquilo que está sendo produzido hoje. Quando tivemos a pandemia, muito foi falado, né, que foi desenvolvido pela China, um vírus tal que tinha como objetivo dizimar parte da população. A gente não sabe. Na verdade, não chega até nós essas informações aí. Por quê? Porque são informações de alto nível. Assim como em outras esferas, né, obviamente, muitas das informações são confidenciais, são planos estratégicos, enfim. Então, por essa razão, eu creio que nós não devemos dar crédito para o outro lado, né? Eu creio que realmente a raça humana será manipulada por um número pequeno de poderosos aí, tanto que é o que ocorre com o nosso Brasil, um número tão pequeno de pessoas, né, mandam em uma população tão grande como é o Brasil, e por essa razão aí vai, né, da mesma forma o mundo, alguns líderes mundiais, algumas potências que vão realmente se sobressair, entre outras, com seus planos estratégicos e com essas informações que realmente tendem a fazer com que eles atinjam seus objetivos próprios, entendeu? Então, por essa razão, eu vejo que não há nenhuma dessa possibilidade. Obrigado, primo. Pastor Evaldo, por favor.
Sem som, pastor Evaldo. Tá Liga o sem o som seu aí. som, pastor Evaldo. Pronto, estão me ouvindo? Aqui em Feira está tendo a celebração do São João, e aí essas bombas, de vez em quando a cadelinha aqui vai ficar latindo, talvez atrapalhe um pouco a minha fala. Mas eu gostei aí das opiniões dos irmãos, como eu estava falando com os irmãos, por aqueles desenhos rupestres, que a gente vai lá para um período pré-histórico, mais da era paleolítica, e depois a gente tem a ciência trabalhando essas questões no campo da história, porque a escrita ela só aparece, ela vai aparecer e ela vai fazer a pré-história deixar de ser pré-história e tornar-se história. A gente não acredita nisso, porque nós acreditamos na verdadeira ciência e não na pseudociência. Então, até o campo da historiografia, ele vai sair ele não vai andar de uma forma coerente com o que a palavra de Deus ensina. Existe pré-história na Bíblia? Existe, mas a pré-história ela só ocorre num período antes de Abraão. Quando chegamos à época de Abraão, aí a gente tem os egípcios e os babilônicos com hieroglifos e o cuneiforme, a escrita. Por que eu estou dizendo isso? Do que eu vi que o irmão Klaus postou. Então, assim, falar em homem de pedra lascada, em aquele Australopithecus, homem de... Até chegar o Homo sapiens sapiens, então, a era dos homos, né? E você dizer assim, o homem tentava se comunicar pelo desenho, pela pintura rupestre, ele tentava se comunicar, porque ele inventou o fogo, e aí ele foi se desenvolvendo. Não é o que a gente vê no Gênesis, a gente vê no Gênesis um Adão inteligentíssimo, e o pecado é que atrapalha a inteligência de colocar o nome de todos os animais, e depois disso nós temos a descendência de Caim na metalurgia, na tecnologia, algo bem avançado, então não tem nada a ver com esses homens inventados pelo homem. Essa evolução inventada para poder descaracterizar Deus, para dizer que Deus não existe, né? Então, tratar muita coisa no âmbito da mitologia. Então, só a gente pensar assim, essas pinturas foram algo muito bem interessante, sim. Mas você tem na França locais de cavernas, a caverna de Lascaux na França, tem na Espanha Altamira, você tem aqui a Serra da Capivara, tudo isso com esses museus arqueológicos, vamos colocar assim, arqueologia entrando no processo. Você botar 30 mil anos, 40 mil anos atrás, eles fizeram isso. Só que a idade do homem é nova e a idade da Terra também. A idade do homem e a idade da Terra, elas são quase concomitantes, né? O homem foi criado 6 dias após a criação. Aí, irmão Elias, eu vou de encontro aí ao pensamento da lacuna, né? Eu não creio nessa lacuna criacional. Então, para mim, a terra é nova e o homem é novo. A terra é nova e o homem é novo. Então, 6 mil anos ou 10, entre 6 mil a 10 mil anos. E aí, lá em Hebreus 11, versículo 3, diz que pela fé Deus criou os mundos. Então, dando a ideia de muitos, mas muitos. A gente tem só a nossa galáxia, que é a Via Láctea, né? O caminho do leite, ela tem 100 bilhões de estrelas. Então, nós temos bilhões de mundos criados por Deus. Deus criou isso tudo. O universo é o universo, ele não dizendo assim, tem uma unidade, mas ele é um universo. Alguns falam em multiverso. Alguém chegar até olhar para o universo e dizer, isso é infinito. Esse Deus que criou isso é maravilhoso, porque Deus criar, isso não é produto nunca de uma grande explosão, um Big Bang.
essas teses ou hipóteses científicas, elas são furadas. Então, nosso Deus, ele criou tudo de forma maravilhosa, bem arquitetada, bem feita. E aí a gente pensa, ó, Deus fez tudo isso. E aí, diz assim, como é que Deus faz tudo isso? Nós somos seres humanos limitados, a lei da gravidade nos mantém no chão, a gente não consegue voar, né? Não consegue ir para atingir, futuramente sim, né? Quando formos glorificados. Mas agora a gente não tem essa dimensão, essa dimensão. E aí a questão Deus criou essas coisas para quem vê, para ele contemplar e a sua glória ser exposta. Foi assim que Deus fez. Mas Deus criou, além dos seres humanos, que são agências morais, Deus criou também seres angelicais, que são sobrenaturais. Os anjos são extraterrestres, né? Porque eles são seres sobrenaturais, inteligentíssimos. Porém, esses anjos, eles não têm corpo. Eles não têm corpo. O anjo não tem asa, né? Quando se fala em asa de anjos, para dar ideia de agilidade, mas asa é coisa física. A ideia é que os animais têm asa, mas anjo não tem asa. Quando traz aquela linguagem, linguagem metafórica, para a gente entender essa agilidade do anjo. Se ele não tem corpo, como é que ele vai ter asa? Agora, é dito no Salmo 103, que eles são ministros de Deus. Fala também, outro salmo mostra, e o 103 vai mostrar que eles podem se transformar em alguma coisa. Eles podem se tornar ventos, eles podem se tornar em carros, eles podem tomar forma. Até forma humana eles tomaram, com não só o anjo do Senhor, que era Cristo, mas aqueles 3 anjos que apareceram a Abraão, 2 deles foram a Sodoma, quiseram até se relacionar com eles, assumiram uma forma humana bela, e eles não chegaram em Sodoma com asa, senão o povo não ia querer se relacionar com eles, né? Então, eles tomaram uma forma. Então, quando Deus, irmãos, fez o Hexameron, que o Hexameron é a obra dos 6 dias, e aí tem obras de ornato, quando Deus tem obras, aquelas obras que são, digamos assim, as obras que vêm do Bará, né? Aquelas obras formadas do nada. Quando Deus fez, por exemplo, o espírito do homem, ele sopra e o corpo ele tirou da terra. As plantas que nascem vêm da terra, ele faz brotar. Então, ele vai colocando vegetais e plantas na terra, ele vai colocando estrelas no céu, ele vai colocando peixes no mar, né? Então, Deus vai trabalhando nesse jeito aí. E nessa obra do Hexameron, no segundo dia, ele não diz que achou bom. Eu não sei, o doutor Aníbal, no livro O Diabo, ele diz que Deus não, no segundo dia, ele não, porque todos os dias ele diz, achou Deus bom, achou Deus bom. Quando foi no homem, achou Deus no sexto dia muito bom, mas no segundo dia ele não achou bom. Quer dizer, não é que ele não achou bom em si, mas ele não declara que achou bom. Talvez, é especulação, talvez porque nesse lugar, mais tarde, o diabo e os demônios iriam fazer deste lugar morada. Quando Paulo fala do diabo, ele diz que é o príncipe das potestades do ar. Ele também fala que ele tem hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Claro que eles vêm à terra, eles possuem, alguns são demônios que possuem pessoas, outros também estão lá no Tártaro, não são demônios porque não têm contato com o homem, mas esses demônios também estão por lá. São seres inteligentíssimos.
concordo com a opinião dos pastores e demais irmãos que não existe seres extraterrestres de uma raça, um ser. Porque se existissem esses seres, teriam que ser criados por Deus. Deus teria que ter criado. E aí? A questão da salvação desses seres. O pecado do homem atingiu. Porque o pecado do homem atingiu o universo. O pecado do homem atingiu o universo. Não foi o pecado de Satanás que atingiu o universo. O pecado de Satanás atingiu só ele. Como dos anjos que seguiram Satanás, só atingiu eles. Agora, quando Deus diz maldita é a terra por causa de ti, não é só o planeta Terra. É o universo como um todo. Tanto que Deus vai criar, atingir os céus, primeiro e segundo, e a terra. Então, quando Deus criar novos céus e nova terra, ele só não vai criar o terceiro céu, mas ele vai criar todo o universo, todas as galáxias, todas as vias estelares. Então, Deus vai criar tudo de novo. Quando ele toca fogo em tudo. Então, não tem como a gente conceber a ideia de algum ser extraterrestre, a não ser que estes seres já existam e tenham caído. Como eles são inteligentes, aí o irmão falou aí da NASA, o irmão Almir, a NASA identificou recentemente com muitos aparelhos, eles têm muitos aparelhos localizados, que o Fantástico colocou, em que eles conseguem identificar inteligências fora daqui, do nosso âmbito, alguma coisa inteligente, alguma coisa. Eles atribuem a OVNIs, eles atribuem a ETs, e aí vem toda uma mística também, porque a nova era, irmãos, ela começou a despontar em 1979, com uma russa chamada Helena Petrovna Blavatsky e uma atriz hollywoodiana chamada Shirley MacLaine e outros, claro, com todo um aparato, toda uma preparação. Em 79 ela não poderia se manifestar. Depois ela disse que teria que ter um período de tempo para ela se manifestar, com alguns flashes. A nova era ela tem a sua proposta zodíaca, astrológica, que fala que essa construção de 2.250 anos a 2.250 anos, uma era. Aí vem essa era agora que a de peixes está indo embora para vir a era de aquários, né? E dentro desse contexto, a ideia de disco voador, porque, irmãos, o que o irmão Klaus falou é fato. Tem se detectado aparições de coisas estranhas. E claro que eles não veem o disco voador, mas eles veem assim, às vezes nas roças, no roçado, nesses lugares assim, algo num formato no disco voador ali. E o que chama a atenção é colocado pelo pastor José Soares, que já estava pensando nisso. Muito chama a atenção a questão de que as pessoas que têm dito que têm tido contato com esses seres, elas têm sempre tido contato em transe, questões espirituais. Então, tem tido contato em transe, tem tido contato com esses seres quando eles perdem a consciência. E aí diz que tem esse contato. É o ocultismo que os irmãos colocaram, o ocultismo. E ao lado do ocultismo tem também um outro detalhe, cheiro de enxofre. Cheiro de enxofre. É algo assim, quando a Bíblia trabalha o enxofre, ela trabalha muito relacionado com Satanás, né? Com o inferno. Então, assim, o que eu digo não existem, eles não existem, no sentido de
uma criação, não existe. Não, as criações de Deus morais são anjos e homem. É isso. Biblicamente, o irmão Elias está certo, nós não pode vir com outra ideia que não essa. A gente tem que identificar, assim, quais são os seres morais que Deus criou. Ele é um ser moral. E quais são os seres morais? Há 6.000 anos, Deus criou anjos e homens. Acabou. Não tem mais. Porque se tivesse vida em outros planetas, teríamos que ter vida, é sinônimo de Deus. Vida implica Deus. Então teria que ser criado por Deus. Seriam os bichos feios, né? É complicado, porque anjo, homem, seres inteligentes. Então, eu acredito, irmãos, que pode sim, esses seres são tão. Irmão pastor Lorival, tem questão escatológica aí. Tem um toque escatológico aí. Por quê? Porque eles vão, com certeza, quando eles chegam para Jesus, a legião, e diz: viestes nos atormentar antes de tempo, bem sabemos quem és tu, o Filho de Deus, do Deus Altíssimo. Então, assim, vocês acham que esses seres que são, dito que eles são mais inteligentes que nós, né? Mais inteligente que Daniel, o Lúcifer, né? Depois tornou Satanás. Então, esses seres, eles estão nos lugares celestiais. Onde é o lugar celestial? A gente pensar assim no campo dos 3 céus. Primeiro céu, firmamento, do inglês lá, firmamento. Depois você vem com o sky, depois você vem com o heaven. É o sky, onde passam lá os cometas, onde os planetas. Você tem a estratosfera, a atmosfera, a litrosfera. Nessa região aí está cheia de anjos maus. Até os anjos bons também vêm, descem. Se a gente vai ter Miguel e tal, Gabriel descendo. Lembra da batalha com o príncipe, com aqueles dois, para ouvir a oração de Daniel no capítulo 10? Então, assim, irmãos, eu vejo que os irmãos estão certos e o irmão Klaus está certo também. Então, os dois grupos estão certos no sentido que esses seres espirituais, como diz a Dilma, dizia assim que o PT ia fazer o diabo para continuar no poder, né? Esses seres aí vão fazer o diabo para poder enganar, ludibriar. É engodo, é engano, é mentira, tudo isso. Mas quando eu li, irmãos, há algum tempo eu li, foi em 86, mais ou menos, que eu li. Vocês têm 20 anos, 20, o quê? 40 anos. Eu li o livro que dizia: olha, o cidadão do novo planeta, que é o planeta holístico, aquariano, esse cidadão tem que ser um cidadão perfeito. E tem um grupo conspirando, que está atrapalhando. Esse grupo são os crentes. Aí diz que tem uma nave espacial que está vindo aí, está descendo, já está quase descendo, e está sendo comandada por um Jesus Sananda, e esse Jesus Sananda vai tirar da terra essas pragas que não prestam e que estão atrapalhando o advento da nova era. A nova era só vai chegar em sua plenitude depois que o Jesus Sananda tirar. Isso vai ser a justificativa, porque está escrito deles, com o movimento político, econômico, social, com o grupo Rockefeller, com a Unicef, com a turma do Colgate e os Soros e outros grupos aí. Eles estão preparando a coisa, eles estão conspirando. Então, assim, ambientar as pessoas e os grandes da Terra com essas ideias de OVNIs, de ufologia, de aliens, dos alienígenas, isso tudo é um ambientar. Agora, a Bíblia, pelo que os irmãos colocaram corretamente, a Bíblia não dá apoio a seres extraterrestres que sejam de uma outra dimensão. Mas a gente pode dizer que esses seres sobrenaturais, ou além da Terra, ou extraterrestres, são demônios.
Quando eles se manifestarem, e eles podem tomar forma daquele boneco feio, seja o anão, seja o grandão, ele pode tomar essas formas? Pode, porque os demônios tomam forma. Então, esses demônios podem tomar forma e iludindo de forma, ludibriando as pessoas com o anticristo aí dominando a terra, e eles sendo braços do anticristo para poder. Os irmãos estão falando de IA, inteligência artificial, né, que muita gente tem colocado assim, tem hologramas, ou seja, pode aparecer no céu, de repente alguém simular a volta de Cristo no céu, pode fazer, a IA está fazendo um monte de coisa aí, tem um lado positivo, mas você tem aí pessoas falando como se fosse, as pessoas se iludindo, agora na política vai ter muito disso, essas questões, então mas até eu vi até uma senhora dizendo que era pastora, afirmando que alguém mandou para mim, ela dizendo, mostrou uma música, dizendo, o Espírito Santo está me mostrando que a imagem da besta que vai falar vai ser um IA. Mas o povo está tão acostumado com IA, então vai ser IA. É como o irmão Elias falou, viu o carro lá, acha que é um Rolls Royce, e que é um avião, um caça, aquela coisa toda. Vamos analisar, né? O que pode. O certo é que as duas testemunhas elas vão se valer do YouTube, do Instagram, elas vão se valer, né? Se João viu aqueles na Guerra Mundial da sexta trombeta, naquela guerra diz que os cavalos eles botavam fogo e enxofre pela boca e pela cauda. Pode ser um avião até, que ele não conseguiu identificar lá, que ele estava no primeiro século, o negócio está no século XXI, um avião invisível, um avião que você pode ver ele disparando lá os mísseis pela boca e pela cauda, jogando também numa guerra. Não sei se João viu, pode ser que tenha visto. Mas o que eu quero colocar para os irmãos é essa questão de alienígenas, se atrelarmos à escatologia, tem a ver com os demônios. Tem a ver com os demônios. Assim, a pergunta que eu faço aos irmãos é a gente crer na literalidade da profecia. O que são aqueles gafanhotos do capítulo 9, na quinta trombeta, que dá até um tempo de vida de gafanhoto? 5 meses as pessoas buscarão a morte e não acharão. Se jogarão de prédios para morrer, e a morte fugirá deles. O gafanhoto é um gafanhoto do tamanho do cavalo. A cauda é de escorpião. O rosto é de homem. O cabelo é de mulher. Aquilo é um negócio tão feio, tão. Isso é um ET. Você olhar isso, é um extraterrestre. Você pegar o demônio. Aí tem um líder dentro do inferno lá. Tem um líder dentro do inferno, do abismo. Diz, o nome dele está em hebraico e grego. Abaddon e Apolion. O nome dele é rei. E ele vai abrir a porta do abismo e vão sair de dentro deles os gafanhotos, que não vão tocar em salvos da tribulação, mas esses gafanhotos vão sair picando o povo. Como é que a gente olha o escorpião pequenininho, a gente já morre de medo, já se pela de medo, mas um bicho desse, no tamanho do cavalo, no estilo gafanhoto, a gente olha gafanhoto, fica com medo também dos gafanhotos. Aí você pega um bicho desse, grande, do tamanho do cavalo, que é um gafanhoto, com a cauda de escorpião e com o rosto de homem. E o negócio é uma assombração. Então, acho que isso é pior do que qualquer um ET que alguém imagina aí, porque também tem muito transe aí, tem muita coisa que é irreal, é mentirosa, mas e são demônios. Todos nós aqui que somos dispensacionalistas, pré-tribulacionistas e pré-milenistas, nós dizemos esses indivíduos do capítulo 9 são demônios que vão tomar essa forma e vão aparecer nessa forma física. Eles vão aparecer. Então, eu acho, irmão Klaus, que isso aí, você falou de aparecer um discozinho voador com um pigmeu saindo de dentro dele, e o que é que a gente vai explicar? A gente vai usar Apocalipse 9. Existe ET? Não o ET dos OVNIs que os ufólogos apresentam, mas que nós
escatólogos, vamos dizer, existe no campo dos demônios. Os extraterrestres que vão atormentar a Terra na época do Anticristo se chamam demônios. Eles existem. E esses demônios vão tomar, assim como os anjos tomaram forma humana para abençoar Abraão e também com o nascimento de Isaac, e também para trazer o juízo sobre Sodoma e Gomorra, também, irmãos, nós vamos ter anjos aí fazendo coisas. Eles também, assim como Deus fez isso com eles, com esses anjos bons, o dragão também pode fazer perfeitamente no futuro escatológico, dentro da tribulação, com as pessoas. Então a pergunta é: existem alienígenas, existem ETs, existe disco voador? Não. Vai falar em vida em outros espaços? Não, não existe. Deus não criou. Se existisse, teriam que ser criaturas de Deus. Mas existe alienígenas e toda essa parafernália? Existe no campo espiritual, que não é maravilha. Paulo disse lá em 2 Coríntios 11, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar. O Satanás também, os demônios têm esse poder, porque a Bíblia diz que os anjos bons e os anjos, a gente fala bons, eles podem se transformar em ventos, eles podem se transformar em carros, eles podem tomar qualquer forma. E os demônios parece que estão preparando uma conspiração aí para poder tomarem essas formas em algum momento aí e enganar o povo. Então, acreditar nessas coisas, eu só posso pensar, irmão Elias, nessa linha, viu? É isso aí a minha resposta. Muito obrigado, pastor Evaldo. Bom. Pastor Ulisses, depois a irmã Cristina. Pastor Ulisses, por favor. Eu esqueci de responder para o Klaus, né, quando ele perguntou, né, e aí, o que pastores vão responder, né? Eu vou continuar respondendo o que eu respondo sobre qualquer assunto que surge, né, que tanto crente tem dúvida e como descrente. Quando o descrente tem dúvida de alguma coisa, se ele não crê na Bíblia, ele vai continuar não acreditando. Então, vou falar, olha, Satanás é o pai da mentira, a Bíblia declara sobre isso, mas se o descrente ele não crê na Bíblia, ele vai continuar não acreditando. Para crente, mesma coisa. Meu querido, olha, toma cuidado, né? A Bíblia fala que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás, né? Então vamos conhecer, né, as astúcias do inimigo, o que ele quer, e se firme em Deus. Então, mesmo que apareça, né? Uma nave, saia lá um hominho verdezinho do dentro dele, minha resposta vai ser a mesma. Agora, eu tenho uma pergunta para o pastor Evaldo, que aí vai sair desse assunto, porque ele jogou lá na dissertação dele, e aí eu fiquei muito curioso, até peguei o texto aqui, eu gostaria que ele me explicasse, que não tem a ver com esse assunto agora. Ulisses, então, só um minutinho, se der tempo, a gente volta nessa pergunta. A irmã Cristina e depois o irmão Klaus. Eu estou triste que o pastor Evaldo falou do Homo sapiens, não falou da mulher sapiens. Que coisa, fiquei triste, muito triste. Mas, mas é uma coisa, eu estava realmente, pastor Evaldo, com o Apocalipse 9 aberto aqui, que eu ia falar sobre ele, que é os gafanhotos 9, de 7 a 11, porque é uma coisa terrível. Você lê realmente, não pode ser, não tem como. Um gafanhoto é incrível, né? E realmente tem que ser demônios, como as rãs, né? Aqueles três espíritos em formas de rã. Como é que é um espírito em forma de rã? Uma rã é uma coisinha pequenininha, são umas coisas assim. Por isso que tem a ver com escatologia. E aquelas pessoas que morrem, vão para o céu e voltam dizendo: gente, eu fui lá e vi, falei, meu Deus, né? O homem crê no que o coração quer. E se o coração não foi mudado, se não nasceu de novo, vai continuar sendo enganoso pelo coração, que é desesperadamente corrupto. Enganoso é o coração. Então, é isso. A gente crê no que a gente quer.
no nosso Deus, no Deus que a gente cria dentro da gente, não no Deus da Bíblia. E aí é fácil enganar. Quantas pessoas hoje a gente não, às vezes quer falar sobre o amor de Deus, sobre a salvação, e eles não querem. Não querem. Imagina, depois que vê algum sinal, alguma coisa fantástica aí, que sei lá o quê, vão acreditar, tá bom? Mas tô triste, tem mulher sapiens também. Tem mulher. Obrigada. Irmão Alonso, por favor. Então, é, é isso aí, eu concordo em gênero, número e grau aí com a explicação do pastor Evaldo. É, conforme eu prometi, eu coloquei lá no grupo do Escatom dois links, um mostrando um drone que não tem hélice, que se os irmãos virem lá depois, ele tem propulsão iônica, né? As pesquisas estão avançando nessa área. Apesar da minha postura a respeito da ciência, às vezes eu sou um pouco firme a respeito da falsamente chamada ciência, que eu pego muito no pé, porque tudo aquilo que você pode tangibilizar em algum equipamento de engenharia só funciona se a teoria estiver correta. Agora, aquilo que escapa da tangibilização, aquilo que fica só no campo da teoria, a maior parte das vezes cria-se uma teoria para contradizer a palavra de Deus. E isso no dia que vocês me deram a oportunidade, conforme o irmão Elias falou, no dia que o pastor Evaldo estiver num congresso, num seminário, e a gente tiver a oportunidade de voltar nesse assunto, eu gostaria de fazer uma apresentação bem completa para os irmãos e apresentar que caminho a ciência tomou para a gente chegar no que a gente vê hoje, né? De como é que o mundo está. Outro link que eu postei para os irmãos foi um projeto de um avião. Esse é bem interessante, que foi um projeto secreto, ele é secreto há muitos anos já. Ele começou a ser exposto para o público agora, é o Lockheed Manta, o projeto Manta. É um avião, ele garante a superioridade aérea dos Estados Unidos por mais várias décadas, né? Ele não é visível. Olha só que interessante. É um avião que você não enxerga nem com seus olhos, fisicamente falando. Ele tem tecnologia que ele reflete o que está acima dele. Você olha por baixo, você vê o que está além dele. Você não vê ele em si. E ele é tão rápido e as armas dele são tão rápidas que você não consegue enxergar ele chegando, atirando e saindo. Você só percebe o efeito da destruição que ele causou. Então, é, e se os Estados Unidos estão apresentando isso agora, é porque provavelmente já tem coisa melhor guardada. Normalmente o que vem a público é que nem algum irmão já falou hoje à noite aqui, né? O que vem a público é algo que vamos dizer, já está ultrapassado, porque aquilo que realmente faz a diferença estratégica, que ninguém conhece, eles continuam mantendo em segredo. Então, assim, tem muito equipamento de engenharia que funciona, é tangível, é físico, e que a gente não entende nem como é que voa, né? E pode vir a aparecer vamos dizer, gerar um sentimento de surpresa para a população, até para justificar o injustificável, né, que o arrebatamento vai ser injustificável. Então, vai ter algo físico? Vai. Eu acredito que sim. Eu acredito que não demora muito, ou com a gente aqui, ou logo depois que a gente for arrebatado, vai surgir mesmo muito equipamento aí para dar esse entendimento de que o ser humano não está sozinho e tal, e que existe outros seres vivos, carnais, físicos, né, que estão envolvidos aí nesse desaparecimento dessas pessoas e tal. Vai ter equipamento físico? Vai. Acredito que sim. Agora, é como o pastor Evaldo falou, boa parte, e os outros irmãos pastores colocaram também no grupo lá, boa parte tem relação com o mundo espiritual. Eu vou contar para vocês rapidamente uma experiência. Uma prima minha, que era envolvida com esoterismo e com coisas do gênero, ela teve uma experiência, hoje deve ser bem mais raro, mas na década de 90 havia com certa frequência falta de luz em São Paulo. Aí o irmão Elias me corrige aí. Mas teve uma experiência dela, ela trabalhava na Telesp, faltou luz no prédio da Telesp. Faltou luz, entenda, não tinha luz no prédio da Telesp. Estava tudo escuro. E os computadores do andar dela começaram a funcionar. O prédio inteiro sem luz. E ela foi
foi ver o que estava acontecendo, ela estava sozinha no andar. Olha só a situação. Imagina aí, irmã Elias, o senhor numa situação dessa. Imagine aí. O computador ligou sozinho num prédio sem luz. E o texto, ainda era do computador de tela verde, aqueles antigos, hein? O texto que aparecia começou a se comunicar com ela e era um alienígena falando com ela. E ela trocou ideia lá com o alienígena lá, ele explicando as coisas para ela e ela perguntando as coisas pelo teclado do computador. Imagine a experiência. Alguém assim vai duvidar que existe alienígena? Jamais, né? Porque ela teve contato com o negócio. Agora, imagine, né? Que contato é esse, né? Recentemente eu vi uma entrevista de uma ex-colega minha de trabalho falando sobre os próximos acontecimentos no mundo. Olha só que interessante. Que a espiritualidade alienígena falou para ela no centro espírita. Então, assim, é, é bem por aí, né? Eu não tinha entendido que ali em Apocalipse 9 os gafanhotos tinham tamanho de cavalo, tá? Isso para mim foi novidade hoje à noite. Eu sempre entendi que era o tamanho de gafanhoto mesmo. Se for tamanho de cavalo, imagina que outros bichos podem aparecer, tangíveis, né? É, é, que vai ter algum aspecto físico extraordinário, no sentido de que o ser humano nunca viu antes, né? Então, assim, é, no dia que eu puder fazer uma apresentação mais completa para os irmãos, eu vou tentar demonstrar como é que seria impossível, tá? Chegar um ser físico aqui na Terra, vamos dizer assim, tá? Eu gostaria de apresentar alguns argumentos que fundamentam esse entendimento, tá? Mas esses seres espirituais, eu acredito que basta a gente sair, viu? Basta a gente ser arrebatado, eles vão começar a aparecer e a convergência que a gente assiste hoje na mídia, defendendo a ideia dessa comunicação entre o ser humano e o alienígena, ela está muito consistente, ela está mais densa, e eu acredito que realmente é encaminhando para um momento assim. É isso aí. Obrigado. Bom, pelo nosso horário, pastor, se me permite ouvir a sua pergunta e o pastor Evaldo responder na próxima semana, porque pelo jeito, né? Pode ser? É bom. Pode ser, pastor. É, pode ser, só no capítulo 9, irmão Cláudio, versículo 7, que fala que o aspecto deles era como os cavalos. Aí por isso que dá a ideia do tamanho deles ser o tamanho do cavalo. Pois é, eu sempre E, pensei que eles eram pequenininhos, parecido com o cavalo, mas se for do tamanho do cavalo, puxa vida, né? É gigante, né? É assustador. e aí, irmão Elias, é verdade. O irmão Elias, o irmão pastor Ulisses perguntar, e eu só abro um espaçozinho para o irmão pastor Evânio se apresentar. É professor comigo Exatamente. aí, colega, professor ali no Filotel aí. E eu vou Ah, pregar da igreja, exatamente, pastor. vou pregar da igreja Eu dele acho, também. pastor Evaldo, eu acho que além daquele teleprompter que o senhor tem aí, o senhor está começando a ler pensamento também. Porque foi exatamente o que ia fazer, entendeu? E então, eu tinha falado para ele, no final, com todo mundo presente, ele se apresentar para nós. Então, pastor Evaldo, estou começando a ficar preocupado aqui, realmente. Brincadeira, pastor. Pastor Ulisses. Estão me ouvindo aí bem? Estão me ouvindo? Então, pastor Evaldo, quando o senhor falou de anjos, né, que anjo não tem asa, Isaías, capítulo 6, versículo 2, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. E aí dá a descrição, né? Duas cobriam os pés, duas cobriam os rostos, tá. Lá, isso é em Isaías, né? Aí quando a gente vai aqui para Êxodo, falando lá da Arca da Aliança, então a orientação de Deus, né, de como deveria ser feita, e feita aqueles serafins, né, o versículo 20, ali em Êxodo 25, diz o seguinte: os querubins estenderam as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório. Eu queria ouvir mais do senhor sobre essa questão, que anjos não têm asas. Mas fica para a próxima, né? Tá bom? Tá bom, pastor Luiz. Bom, e por falar em próxima, irmãos,
A semana que vem é dia 30, né? Última terça-feira do mês de junho. O mês de julho a gente entra em férias, né? E aí, essa próxima talvez seja realmente na terça-feira que vem, viu, pastor Evaldo, né? Que é a nossa última reunião desse semestre. Depois, férias de julho, retornamos em agosto, se Deus permitir, se nosso Senhor e Salvador Jesus não voltar, né? Mas é isso. Então, muito obrigado. É, eu, o pastor Ivone está conosco, indicado pelo pastor Ulisses, né? Então, um grande prazer tê-lo aqui. E a gente gostaria de deixar alguns minutos aí, o irmão tem alguns minutos, né? Para para se apresentar, né? E depois, gradativamente, o irmão vai conhecer os outros. Aqui tem um outro pastor que não está presente hoje, né? Mas, e gradativamente, talvez hoje, até pelo tempo, o irmão só se apresenta. E depois, nas próximas reuniões, o pastor Lorival vai dizer de onde ele é, o pastor Dilson, o pastor Ulisses, o pastor José, que não está aqui hoje, o irmão Cláudio. Aqui nós temos várias cidades representadas, viu? E nós ficamos contentes com a sua presença e nós gostaríamos de conhecê-lo e esperamos que possa estar conosco sempre aí. O nosso grupo é um grupo que já está, nós estamos desde a pandemia, né? Normalmente participa ao vivo, ao vivo aqui, né? Nossa reunião, em torno de 13, 14 irmãos, 12, 11, o número varia um pouco. Nós temos vídeos aí, muitas pessoas assistem depois, e já tivemos vídeos aí com até 500, mais de 500 visualizações, dependendo do tema. Então, isso é bom para que as pessoas aprendam. Nós aprendemos. Nosso mestre é o pastor Evaldo, que está conosco já há algum tempo, né? Eu sempre costumo brincar, viu, pastor Evaldo? Você conhece ele? Eu sempre digo que ele deve ter um teleprompter ali, ó. Porque tudo que a gente pergunta, ele aciona a teclinha do teleprompter e já responde na hora pra gente. Então, uma conferência com ele em São Paulo vai ser tranquilo. O duro vai ser trazer esse teleprompter para cá, que eu não sei como é que vem, viu, pastor Evaldo? Mas é isso, é um grande amado nosso, a gente agradece demais. Pastor Evandro, falei muito. A palavra é sua agora, por favor, fique à vontade. Muito bem, eu agradeço a oportunidade de estar com os irmãos. O pastor Ulisses fez esse intercâmbio, me possibilitando estar com os irmãos. Me chamo Evânio Souza Palhares, sou de Boca do Acre, no Amazonas, perdão, sou de Porto Velho, Rondônia, criada em Boca do Acre, no Amazonas. Fui para o seminário em Belém, em 96, me formei em 2000. Estava no Pará por cerca de 14 anos, vim para a Redondeza de Brasília, agora estou em Águas Lindas, como missionário da MBBF, Missão Batista Brasileira Fundamentalista. Tenho minha esposa, a Daraci, tenho 2 filhas, uma já casada, e também colaboro juntamente com o pastor Evaldo e o pastor Rubens, no Instituto Filoteói. Bom, e qual que é a sua cidade mesmo, pastor? Águas Lindas de Goiás, vizinho de Brasília. Ah, tá. Bem lá, perto lá de Brasília. A cidade tem o quê? Quantos mil habitantes? Cerca de 200 a 300. Eu não sei dizer agora com certeza, porque encheu. Todo mundo de Brasília está vindo para cá. O nome realmente eu já tinha ouvido falar, Águas Lindas de Goiás. E a sua igreja hoje, ela tem quantos membros, pastor? Membros tem cerca de 20 membros, 19 membros. Aí congregados chega a 25, 30. Reunião 25, 30 pessoas. Mas cabe mais na igreja. Ainda. A gente está aqui, eu estou olhando aqui, o templo me pareceu bastante bonito. Eu não sei se está no templo, não sei como é que é. Enfim. É um salão social. Antigamente era igreja. E no templo cabe quantas pessoas? Cabe umas 200 a 300 pessoas. Nossa, então tem espaço para realmente crescer bastante, né, pastor? E faz tempo que está aí já, não? Desde 2018. 2018? É? Correto. Tá bom.
E, e pastor Ulisses, ele é exclusivamente missionário da Missões, é isso? Seu som. Isso, eu estava ali caçando uma foto para mostrar, né, o que nós tiramos na igreja dele, então por isso eu estava fora aqui da tela. Isso mesmo, ele é exclusivo da MBBF, né? Já tem quantos anos, pastor, lembra? Você está ligado à MBBF? Desde 2015. 2015 para cá, né? Já tem 11 anos aí que ele está com a gente, né? E dessa vez eu tive oportunidade de ir lá conhecer o trabalho. E olha, um homem sério, né? Ele, família, feito um trabalho formidável por onde ele tem passado ali, tá bom? Muito bom, Legal, pastor. Ótimo. muito bom. Fala, primo. Não sei o que eu queria falar. Então, tá bom, pastor, seja bem-vindo. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. E vamos orar para que a sua igreja possa crescer realmente, né? E ocupar esses espaços. Mas não fique triste, não, porque esse mérito de igreja grande, com poucas pessoas, não é só a sua, não. A minha também é grande. E cabe umas 250 pessoas, aí vai lá no culto, tem umas 60, 70. Infelizmente, às vezes acontece isso, né? Mas todas as coisas e gradativamente, né? Está sendo pregado o evangelho. O que importa é isso. Mais uma vez, irmãos, muito obrigado. Um grande prazer estar. Obrigado mesmo. Pastor Evaldo, muito obrigado. Mais uma vez falando. Deus abençoe grandemente os irmãos também. Nossa oração final hoje é do pastor Dilson. É isso, primo, que você fez agenda? É isso mesmo. Pastor Dilson vai nos honrar aí com a parte final da oração. Então, tá bom. Irmãos, antes de orar, fazer um pedido. Esteja orando pelo um moço aqui da cidade, chama Walter. Então, eu conheci o Walter desde que eu estou aqui, já vai fazer 10 anos. E toda vez que ele estava bêbado, ele vinha aqui bater na casa pastoral. Eu dava atenção, e ele chorava, e a gente orava ali no portão, e foi passando. E agora, esse ano, é que estou tendo a oportunidade de estudar a Bíblia com ele está chegando aos cultos, né? Então, ore pela salvação dele, para que Deus o liberte. É uma bagagem terrível que ele carrega, né? Além do pecado, outras questões aí. Então, ore por ele, pela Ok. salvação dele, tá bom? Ok. E falando, pastor Evânio, só para avisar que o grupo aqui é 99% dicotomista, viu? Então, seja bem-vindo. Não é não, pastor Evaldo. É sério? Eu vou sair. Não, não, não. De forma nenhuma. Há controvérsias, viu, pastor Evaldo? Há controvérsias. Ai, meu Deus. Então, vamos orar, então, irmão. Arrumar um exemplar desse daí que o irmão postou no grupo para você, pastor Dilson. Ah, tá bom, irmãos. Vamos orar, então. Senhor, nós te louvamos pela a tua maravilhosa graça, louvamos pela a tua santa e bendita palavra, pelas verdades eternas que ela nos ensina. Graças te damos, pois por esses assuntos extras bíblicos que surgem. Isto é bom para nós refletirmos sobre a verdade da tua palavra, pela unidade que ela é. Nós somos gratos porque ela é a nossa regra de fé e prática. Louvamos, pois sabemos que nela nós encontramos tudo o que precisamos para a vida física e a vida além da morte. Nós te louvamos, Senhor, pois sabemos que está no controle de cada situação e o Senhor tem nos preparado para as coisas do porvir. Abençoe a cada irmão, irmãs desse grupo, Escatom, a bênção que tem sido para cada um que adentra e participa, pelo crescimento espiritual que temos aprendido. Mais uma vez louvamos por cada participante, pela vida do pastor Evaldo,
seu ministério entre nós, como o mestre, pela capacidade que o Senhor tem o dado, que o Senhor sustente a ele a cada dia, saúde física e sua saúde mental, que o Senhor cuide de cada um de nós, nossa família, o ministério, onde cada um congrega, que possamos ser um instrumento de bênção para resplandecer a glória do Cristo ressurreto. Nos dá uma noite de Amém. paz, protege, nos guarda, vigie sobre o nosso sono para que o amanhã chegar possamos viver mais um dia para a tua glória. No santo nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a Irmãos, todos, só meus mais uma coisinha, irmãos. irmãos, por favor, só mais uma coisinha. Pastor Dilson, qual o nome desse jovem? Eu queria também que os irmãos, por Walter. favor, orassem pelo meu. Como? Walter. Walter, E eu queria Walter, pedir, é por favor, que os irmãos orassem pelo meu cunhado. O nome dele é Vanderlei, pela saúde dele e pela salvação dele também, só, tá bom? Vanderlei Cardoso, está com problema de saúde, melhora, piora, que Deus tivesse misericórdia dele, não só da parte física, mas também especialmente da salvação. Tá bom, irmãos? Era isso. Obrigado. Obrigado a todos. maravilha, Deus meus abençoe. irmãos. Obrigado Grande pela abraço. companhia. Muito Foi obrigado. muito bom, Ô, irmão, muito cadê o irmão agradável. Klaus? Ô, irmão Tô Klaus, aqui. é mais fácil o Palmeiras ser campeão mundial do que aparecer um homem na terra, viu? Olha, Tenha mas fé, olha, tenha fé. vai acontecer em algum momento, mas é a operação da mentira, né? Vai ser uma encenação, seja física ou seja espiritual, para tentar propagar a mentira. Porque o que eles querem é isso, é destruir, desfazer, desdizer, se contrapor ao texto bíblico. Esse é o principal foco Verdade. que eles têm dado, certo? Então, assim, É. isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Exatamente. E vai ter muita igreja fraca, muito pastor que não conhece a palavra de Deus que vai balançar. Entendeu? Não. Que A vai balançar. mentira. Mas é que nem Concordo. aconteceu na pandemia. É que nem aconteceu na pandemia. Na pandemia, muita igreja fechou as portas. Quantas batistas regulares fecharam as portas? Que eu saiba Verdade. nenhuma, né? Não é assim? Pois é. É assim. O mundo vai passar por essas provações aí. Isso vai acontecer. Que vai aparecer os ETzinhos? Vão. Eles vão aparecer. Ah. Seja boneco, seja demônio materializado, seja o que for. Eles vão aparecer. Desde que a mentira entrou no mundo, ela vem se proliferando e crescendo cada dia mais, e ela é que domina realmente a grande maioria dos acontecimentos. É a mentira, né? Afinal de contas, quem é o pai Se dela? hoje os cabas conseguem convencer um rapaz que ele é uma menina na faculdade, imagina que não vai fazer quando a igreja for tirada. É verdade, isso é verdade. Apareceu um boa noite ETzinho aí aí. numa nave. Abraço, Se aparecer um gente. ETzinho numa nave, eu não vou rasgar minha Bíblia, não, viu, Elias? Eu vou falar para ele, ó, volta não. pro caminho que você veio, que é o mínimo que você pode fazer. Boa noite, irmãos. Muito obrigado, Pastor pastor Antônio, foi Evaldo. bom. Muito Bom te ver edificante aqui, meu todos querido. aí. Manda um abraço para a família. Abraço, gente. Valeu, Boa irmão. noite. Deus Boa abençoe. comunhão. Muito boa comunhão à noite. Um abraço a todos. Amém. Deus abençoe. Boa noite, Deus Tchau, tchau. abençoe. Ai, ai.